Olá, de volta para mais um Meon Entrevista e hoje vamos falar de inteligência artificial aplicada nas escolas. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Rafael Irio. O Rafael é especialista em inteligência artificial aplicada à educação. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Reinaldo, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você de um assunto de muita importância, né, para a gente conseguir preparar as próximas gerações para esse futuro que já está sendo transformado pela inteligência artificial. Então, muito prazer e obrigado pelo convite. A nossa entrevista é real, né? Não é de inteligência artificial. Essa daqui, por enquanto, é real. Eu estou aqui, estou aqui, batendo essa palma. Daqui, por enquanto, é real. Rafael está aqui, então fique tranquilo que o papo aqui é real. Rafael, falar um pouquinho de você, né? Tão jovem, eu sei que você já faz tempo que mora nos Estados Unidos, né? Já se aventurou até na Ásia. Conta um pouquinho de você pra gente. Já estou no mercado de tecnologia da informação já há 15 anos. Comecei minha carreira aqui no Brasil e logo tive a oportunidade, como você mencionou, de me aventurar para fora do Brasil. Me mudei para Xangai, na China. Passei 1 ano e meio morando lá. Logo depois fui para Singapura. E em 2015 me mudei para os Estados Unidos. Então, desde então, tenho já trabalhado com a tecnologia. Nos últimos anos, me foquei bastante, me dediquei bastante, resolvi realmente entrar na área da inteligência artificial aplicada à educação. E tudo começou de uma forma muito interessante. Muito interessante. Eu decidi escrever um livro. Apesar de estar na área da tecnologia já há um tempo, eu olho muito mais a parte ali do desenvolvimento da tecnologia, de soluções, mas eu sou muito apaixonado realmente pela parte, né, do progresso que a tecnologia pode trazer para a gente, para a sociedade, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Então, esse livro foi realmente, eu decidi focar realmente na junção, na conexão da tecnologia com as habilidades humanas, né? Então, nesse livro eu coloco aqui o meu ponto de vista do que a tecnologia, como a tecnologia vai transformar o nosso futuro. Esse é o livro 2050, né? The Singular Human Era, que traduzido para o Brasil, para o português no caso, é 2050, a era do ser humano singular. Então, ali eu falo realmente como a tecnologia já está moldando o nosso futuro, o nosso trabalho, o nosso dia a dia e principalmente como nós podemos nos adaptar, nos ajustar, nos preparar para esse novo futuro. Então foi muito engraçado porque eu publiquei esse livro nos Estados Unidos em março de 2022 e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu imagino que saiba o que aconteceu em novembro de 2022, que foi o lançamento do ChatGPT pela OpenAI. Então foi um ano de que eu estava já ali escrevendo, falando sobre inteligência artificial, mas o final do ano já teve aquela revolução. Quer dizer, você não utilizou o ChatGPT para escrever? Não utilizei o ChatGPT. Eu falei 2050 ou 2005, gente. Se eu falei 2005, me perdoe, 2050, 2050. Tá? Eu não sei se eu falei 2005 aqui, mas 2050. Isso é pensando lá na frente mesmo, é isso? Exato, pensando lá na frente, não realmente tentando prever o futuro, mas colocando ali um ponto de vista, fazendo uma provocação de que realmente precisamos pensar não só no hoje, já estamos vendo a rápida evolução da tecnologia, o impacto da tecnologia na nossa vida, no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos. Então, realmente é uma provocação para a gente olhar lá para frente e entender realmente o que precisamos fazer para conseguirmos nos adaptar nessa nova realidade que está sendo aí criada pelas novas tecnologias. Já deu para perceber que você, quando escolheu China, depois Singapura, Estados Unidos, já também foi uma coisa meio estratégica, né? Dessa questão de tecnologia. Foi uma questão de trabalho. Na época foi uma transferência de trabalho, me mudando aqui do Brasil para lá. E realmente, quando a gente olha hoje, os dois países que estão mais avançados no desenvolvimento, na pesquisa da inteligência artificial, realmente é a China e os Estados Unidos. Então, principalmente agora, estando lá nos Estados Unidos, está dando para acompanhar bastante da evolução da tecnologia. Inclusive,
recentemente, o governo americano anunciou que a inteligência artificial já precisa ser introduzida de uma forma obrigatória no currículo escolar a partir dos 6 anos de idade. Então, tem bastante coisa já acontecendo, tanto na China como nos Estados Unidos, em relação a essa nova era, né, da educação. Bom, as pessoas podem ficar, de repente, perguntando, mas inteligência artificial, né? Para muita gente, acho que para quase todo mundo, é um mundo totalmente novo, né? Algo totalmente desconhecido, algo que a gente até desconfia, né? Uhum. E para você passar, Rafael, para as pessoas essa credibilidade, né? Essa certeza que realmente a gente precisa começar a ver que esse é o caminho. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, né? Então, não é uma coisa nova. Já existe essa pesquisa, todo o desenvolvimento da tecnologia há décadas, que a gente já vem acompanhando essa evolução. A grande virada foi, como eu acabei de comentar, que foi realmente o chat GPT sendo anunciado aí, sendo a democratização da inteligência artificial em novembro de 2022. Então, a partir daquele momento, a inteligência artificial ela ficou muito mais próxima do nosso dia a dia, entrando dentro das nossas casas, do trabalho, e é um mundo sem volta, né? Então, em pouco tempo, 2 anos e meio, 3 anos, desde que o ChatGPT foi lançado, muita coisa mudou, né? Então, novas ferramentas, novas plataformas estão sendo liberadas praticamente todos os dias, que já estão transformando a maneira como nos conectamos com os outros, como educamos nossos filhos, como trabalhamos. Então, a questão a inteligência artificial não é somente o ChatGPT, mas ela é uma ferramenta. Então, aqui é muito importante para que a gente, como profissionais, como pais, como educadores, olhem para essa ferramenta e realmente a gente use os sistemas de inteligência artificial para que a gente consiga amplificar, multiplicar a nossa criatividade, o nosso conhecimento, o nosso pensamento crítico, e não simplesmente use essa tecnologia para terceirizar a nossa criatividade ou conhecimento. Então, a gente precisa usar de uma forma muito mais responsável, proativa, ética, para que a gente consiga trazer os benefícios para o nosso lado e não simplesmente terceirizar o nosso pensamento e criar uma certa dependência pela ferramenta. A gente sempre fala que tem que usar pelo bem, né? Claro. Pelo lado bom da coisa, né? Agora, sobre a importância de alfabetizar, né, as crianças, até ali, você trabalha muito com a faixa até os 13 anos, né? Pelo que eu pude acompanhar um pouco mais do seu trabalho, e a gente percebe que às vezes, tira o celular da criança, não deixa ficar perto. Não, então vamos implantar a inteligência artificial. Então, como é que você trabalha esses dois lados agora, né? Porque você vai precisar dessa ferramenta, vai precisar dessa utilização. E alfabetizar, na minha época, a gente tinha cartilha, né? Aquela cartilha, A de abelha, B de bola e assim vai, né? Como seria essa transformação? Então, na verdade, hoje eu sou muito fã do equilíbrio, né? Do equilíbrio do equilíbrio da conversa, que eu acredito que é muito importante esse diálogo. Tanto dos professores com os alunos, de pais com os filhos, de encontrar o equilíbrio, né? De não somente proibir, mas também não abrir as portas de uma forma liberada para a rede social, para a internet, para o celular, para a inteligência artificial. Então, realmente precisa existir esse equilíbrio, essa conversa, o diálogo. E é por isso que eu defendo muito, eu tenho trabalhado muito no que eu chamo do letramento em inteligência artificial. Então, o letramento em inteligência artificial realmente, ele é como a gente estava conversando aqui antes, debatendo aqui antes do nosso bate-papo, ele realmente vem antes do saber usar a tecnologia. Realmente a educação, é a consciência, é entender o que é a ferramenta. A inteligência artificial, ela, como eu disse anteriormente, ela é uma ferramenta e nós podemos escolher como usá-la. Então, a parte do letramento em inteligência artificial ela é muito importante para guiar tanto o professor, quanto o aluno, quanto o pai, em como usar a inteligência artificial. E isso precisa ser discutido, isso precisa estar presente dentro da escola, dentro de casa, para encontrar esse equilíbrio. Então, quando eu falo de
de letramento em inteligência artificial, eu falo em 4 pilares. Então, tem 4 pilares dentro dessa educação, dessa conscientização em inteligência artificial. O primeiro deles é o entendimento técnico da tecnologia, né, da inteligência artificial. E aqui o objetivo, quando eu trabalho com pais, com professores, com escolas, não é formar desenvolvedores, programadores, especialistas na ferramenta, mas é simplesmente abordar o que é inteligência artificial, como ela aprende, o que são algoritmos, o que são redes neurais, realmente passar de uma linguagem muito acessível, sem jargões tecnológicos, o que é a ferramenta, quais são as implicações, quais são os limites da inteligência artificial. O segundo pilar é realmente a compreensão prática. Então, de novo, sabendo que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, precisamos entender como usá-la. Então, hoje existem diversos tipos de ferramentas, principalmente na inteligência artificial generativa, para criar conteúdo, criar fotos, criar vídeos, para nos ajudar a trabalhar, para nos ajudar a aprender. Então, é muito importante a gente entender qual o problema estamos tentando solucionar, o que queremos buscar com a inteligência artificial, porque ela não vai solucionar todos os problemas. Então, é muito importante a gente entender as aplicações práticas e os problemas que estamos tentando resolver. E o terceiro pilar desse letramento, dessa metodologia em letramento em inteligência artificial, que, na minha opinião, quando a gente fala de educação, ele é o mais importante, porque é todo o entendimento ético da ferramenta. Então, quando eu trabalho com um pai, com um professor, é extremamente importante a gente discutir os usos devidos, os usos indevidos da inteligência artificial para uma atividade dentro da escola, para um projeto. Mas, além disso, é muito importante a gente abordar, a gente conversar sobre os impactos reais da inteligência artificial na vida das pessoas, que é todo o poder de influência, o poder de dependência, as deepfakes, né, que são conteúdos, fotos, imagens, vídeos que parecem reais, mas na verdade não são, a privacidade de dados. Então, toda a questão ética ela é extremamente importante. E o quarto pilar desse guarda-chuva do letramento em inteligência artificial é o pensamento crítico, que eu falo que é a habilidade do século XXI. E talvez a mais importante quando se trata de educar crianças, jovens para o futuro do trabalho. Que é realmente, quando a gente fala da inteligência artificial, o principal objetivo é formar usuários responsáveis, éticos, proativos, e não usuários passivos, que dependem de tudo para realizar suas atividades, os seus trabalhos. Então, é muito importante trabalhar o pensamento crítico para tornar, para formar esses cidadãos do futuro em usuários autônomos, começar sem criar lá dependência. Da base, desde a base. É importantíssimo, né? É extremamente importante, mas também é muito importante quando a gente fala de educação, principalmente com crianças. É muito importante a gente trazer a linguagem, como eu falei anteriormente, acessível, trazer o ensinamento de uma forma lúdica. Por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos e a gente usa a inteligência artificial com bastante frequência para fazer brincadeiras. Quer dizer, uma forma leve, leve. Quando se trata de criança, pelo menos. Exato, é uma forma muito leve, muito lúdica, uma forma que existe essa interação, o pensamento crítico, onde eu provoco... E como ele reage? Reage super bem, tanto para os próprios criações dele, né, ali de criar uma imagem, de criar um vídeo. Então, a gente sempre está trabalhando nessas brincadeiras, e a reação dele é muito interessante, porque desde cedo a nossa conversa, e aí é o meu lado pai, educador do trabalho, de realmente falar que aquilo é uma ferramenta, que aquilo Sim. pode ajudar muito ele. Então, ele já entendeu, hoje ele usa a inteligência artificial de uma forma que ele fala com a inteligência artificial, ele não escreve. Então, ele já entendeu que aquilo é uma ferramenta, que existe, né, uma troca de informações, mas que aquilo não é uma pessoa Sim. do outro lado. Então, isso é muito importante a gente abordar também com crianças, para que
para que eles já cresçam de uma forma que eles entendam que aquilo não é um ser humano, não é uma pessoa que tenha consciência, que tenha emoções, mas simplesmente um tutor, um colega virtual de trabalho. Então é muito dessa conversa que eu tenho com ele, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito prática. Tem uma coisa interessante, que isso não vai eliminar a aula de matemática, de português, de história, geografia, não elimina. É uma outra situação, né? Porque aí a pessoa pode até... mas a inteligência artificial vai acabar com tudo isso, vai mudar meu filho, como é que vai ser no futuro? Não, você está especificando exatamente essa questão da tecnologia, esse trabalho, né? Sim, quer dizer, não vai alterar em nada. Nos Estados Unidos, já faz parte do currículo? O grande ou está ponto, entrando, pelo menos, já? O grande ponto, né? Eu já volto aqui na questão dos Estados Unidos. O grande ponto, né? Essas matérias mais tradicionais do currículo, como você falou, a matemática, as ciências, o português, elas precisam continuar no currículo, porque elas são as matérias que formam a base Sim. da educação, que dão um contexto, né, de história, geografia, que dão um contexto para as crianças entenderem o mundo ao seu redor. Então essas matérias precisam continuarem sendo abordadas no currículo tradicional escolar. O grande ponto que precisa ser alterado, que precisa ser transformado, é a maneira que as crianças aprendem essas matérias. Tá. E é isso que nós vamos começar a ver daqui para frente, novas maneiras de aprender, novas maneiras de criar projetos, de interagir com a inteligência artificial de uma forma que o ensino seja mais personalizado. E vai chamar, talvez, o Rafael, mais a atenção para o aluno, ele vai ficar mais interessado. Com certeza. Porque essa é uma geração, já que você pega o celular, menininho de 2 anos já está brincando, já sabe algumas coisas. É uma geração que está com isso nas mãos, não tem como fugir, né? E com certeza. E deve, talvez, ajudar até no interesse dele em aprender mais, né? Com essas novas alternativas, né? Sem dúvida. E se a gente for analisar, né, o sistema educacional, e não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, apesar de já estar havendo um avanço da integração da inteligência artificial dentro do currículo, mas a educação ainda, ela avalia o quê? Ela avalia a retenção do conhecimento, a retenção da informação, através de provas. Uhum. Então, quando você pega a inteligência artificial, um sistema que tem informação disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, na palma da nossa mão, qualquer tipo de conhecimento, precisamos também repensar a maneira que avaliamos e que preparamos as crianças, os jovens para o futuro. Mudando também esse conceito de retenção do conhecimento, da informação, por realmente, voltando para o assunto do pensamento crítico, né, de usar toda essa disponibilidade de informação, de conhecimento que todos nós temos a oportunidade agora de ter, para realmente usar aquilo de uma forma que eu consiga, ou as crianças no caso, aplicar aquela informação. Então trazer, ao invés somente da retenção, a abordagem de aplicação, tá bom, o que eu faço com essa informação, o que eu consigo criar, como eu consigo conectar diferentes contextos, diferentes informações para criar alguma coisa nova. Então tem escola, desculpa eu te interromper, claro, que prepara o aluno para a Olimpíada de Matemática, por exemplo, né? Sim. Quando ganha, realmente para a escola isso é muito valioso, né? Para o aluno, muito mais então. Mas prepara para isso. Tem escola que prepara o aluno para prestar vestibular, né? E para ela é também muito valioso saber que o aluno passou, principalmente na universidade fora do país. Claro. Então essa é uma preparação também. Não deixa de ser uma preparação para o futuro. Para o futuro do né? trabalho. Entendo dessa maneira também. Para o futuro do trabalho que realmente já está sendo transformado pela inteligência artificial. Então não tem como ignorarmos essa questão do letramento em inteligência artificial, desde a parte técnica, a questão prática, a discussão ética, o pensamento crítico, porque isso, como eu falei, as matérias tradicionais servem de base para a formação do indivíduo, para entendimento do contexto. Mas a inteligência artificial, ela realmente é uma camada que também já está se tornando, já está presente na vida das crianças, dos jovens, e que vai precisar realmente esse grupo de pessoas continuar nesse entendimento, nesse desenvolvimento, para se preparar para os
o mercado de trabalho, para os novos trabalhos que ainda não estão, que a gente não pode nem imaginar quais serão ainda. Agora, tem um detalhe, Rafael, as escolas têm que estar preparadas, né? Sim. Então tem que ter professor preparado, coordenador preparado, enfim, tem que ter pessoa que saiba do que está falando, o que está buscando, quais são as ferramentas, né? Sim. Qual a dica que você dá? Qual é o melhor caminho? Imagino que você esteja conversando com algumas escolas até para mostrar qual é o caminho, né? Sim, inclusive hoje mesmo eu estava conversando com uma escola e foi um papo super bacana. Inclusive a diretora pedagoga da escola já estava me explicando que os próprios professores já têm acesso a algumas ferramentas de inteligência artificial, principalmente para o desenvolvimento de atividades, ali para o planejamento das tarefas, do dia a dia ali dentro da sala de aula. Então, esse é um começo, porém a conversa que eu tive com ela, aquela troca de experiências, foi muito interessante, porque a conversa, esse estágio, né, de disponibilizar ferramentas para os professores, existe um passo zero antes disso. Então, não é somente disponibilizar a ferramenta para os professores. O passo zero significa, que eu gosto de falar muito, né, que é a educação, a conscientização, a preparação dos professores para usar essas ferramentas. Sim. Então, treinar esses professores, e de novo, quando eu falo dos 4 pilares, é realmente preparar ali o entendimento técnico, os usos devidos, os usos indevidos, as questões práticas, né? O que o professor pode fazer? Quais são as oportunidades, as implicações, os desafios da inteligência artificial dentro da sala de aula? Então, não é somente ensinar a ferramenta, mas o letramento, como eu gosto muito de falar, em inteligência artificial. Isso saiu uma pesquisa recentemente aqui no Brasil com quase 4.000 professores, e 80% desse universo de professores reconhecem que a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente útil para a produtividade, para a criação de conteúdo, para ajudar ali no planejamento do cronograma, do dia a dia. Porém, menos de 15% desses professores usam a inteligência artificial no dia a dia. Então, é um número, são universos bem diferentes. Quando 80% fala, não, realmente é uma boa ferramenta para a produtividade, mas somente 15% estão usando, então aqui é um sinal de alerta que as escolas precisam olhar e falar, não, precisamos do passo zero, precisamos do letramento em inteligência artificial para preparar os professores, o quadro de diretores ali, para usar a inteligência artificial. Agora, a gente não pode ter uma disparidade de escolas, digamos, particulares, que tem uma certa condição, né, e os pais têm uma condição, de escolas públicas, né? No caso de escola pública, você também tem conversado com o secretário de Educação, explicado isso. Há possibilidade de, no futuro, escola pública também ter essa ferramenta à disposição dos alunos? Aí seria equiparar, né, os alunos, que ninguém poderia perder nesse caso, né? É uma questão muito importante, né, porque a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela pode aumentar a desigualdade social, a desigualdade econômica, ela também tem a oportunidade de diminuir essa desigualdade social e econômica pelo simples fato da informação estar disponível a qualquer momento. Ali você consegue equiparar. Ali, pelo acesso, pelo simples acesso da informação através do computador, através do celular, isso a gente consegue, como você falou, equiparar o acesso, democratizar o acesso ao conhecimento. Então, essa conversa do letramento e inteligência artificial, ela precisa estar dentro tanto do ensino da escola particular, como também do ensino, da rede de ensino pública, porque eu realmente acredito que a inteligência artificial é uma ferramenta que realmente, eu prefiro olhar, no caso, como uma ferramenta que pode diminuir essa diferença social, diferença econômica, pelo acesso da informação. Mas aí não é simplesmente o diretor ali de uma escola pública, precisa ter políticas, né? Precisa estar todo mundo caminhando e olhando todo o ecossistema de
políticas públicas, o currículo precisa estar alinhado. Então, tem ali a questão dos governos decidindo as diretrizes, as políticas, para que realmente a inteligência artificial esteja presente não só na rede privada, como também na rede pública. A gente tem visto muito, inclusive esses dias, assim, várias postagens utilizando a inteligência artificial como se fosse totalmente real, né? E a gente acaba caindo em algumas pegadinhas, que você pensa que é verdade, aquilo, e não é real, né? Sim. E o que você pensa sobre isso? Que é um mundo, cara, sim, você depara com uma imagem como aquela, acha que é verdadeira, não é? Já tem gente fazendo entrevista na rua, né? Enfim, que não é o real, né? Sim. Fica até engraçado, mas pode se tornar perigoso, né? Qual a avaliação que você faz desse momento aí? O que eu penso é que isso é só o começo. Eu acredito que o caminho... Pode melhorar ou piorar? Eu acredito que vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir distinguir o que foi feito por inteligência artificial e o que realmente é real. Hoje, aqui no Brasil, eu adoro a criatividade do brasileiro. Já tem até programa de auditório feito, inclusive marcas patrocinando esses programas feitos 100% com base em inteligência artificial, desde o áudio, desde do vídeo, do script, todo o programa sendo feito através de inteligência artificial. E eu acredito que isso é só o começo. O porquê que é só o começo? Porque cada vez mais as ferramentas, os sistemas de inteligência artificial estão ficando melhores, cada vez mais inteligentes e cada vez mais próximos das pessoas. Então isso abre muita oportunidade de cada um criar o seu texto, o seu vídeo, a sua marca, a sua empresa, o seu serviço. Então, cada vez mais vai ficar essa barreira entre o real e o não real vai ficar mais obscuro. E é por isso que eu volto e eu falo na questão ética, na questão do pensamento crítico, porque é muito importante a gente abordar esses assuntos desde cedo. Desde cedo com as crianças, porque esses assuntos precisam ser abordados, né? Então, a questão da influência, a questão de você saber o que é real, o que não é real, a questão de você questionar aquele conteúdo que você está recebendo, que você está vendo, isso precisa ser abordado desde criança, porque cada vez mais vai ficar mais difícil de identificar o que é real e o que não é real. Então, ter essa conversa, esse diálogo dentro e fora da escola é extremamente importante para a gente realmente preparar os líderes do futuro, os desenvolvedores da tecnologia do futuro, os políticos do futuro, para realmente a gente ter ferramentas que prezam pelo uso ético, que são usadas para levar a sociedade para frente e não criar o caos. Então é importante a gente discutir, debater toda essa questão ética e o pensamento crítico desde cedo. E você tem rede social, evidentemente que sim, né? Eu tenho, o cara da tecnologia tem mais de uma. Mas a gente vai colocar aqui, porque se você de alguma escola, você pai de aluno, você aluno, pessoas interessadas, quiser talvez obter mais informação, claro, é importante a gente colocar, né, para Rafael tirar alguma dúvida, né? Principalmente as escolas. Já estou colocando coisas para você fazer, viu, Rafael? Claro, por favor. Tirar dúvida. Agora, eu fico pensando, né, quem que desenvolve essas coisas? Tem um desenvolvedor, uma empresa que a cada momento fica lá os caras pensando, vão fazer isso, disponibilizar, né? Você que é da área, explica para a gente por que eu consigo chegar num programa desse. Quem que construiu isso? São diversas empresas, apesar de falar diversas empresas, a primeira delas que vem acho que na cabeça das pessoas é realmente o ChatGPT, que na verdade é a ferramenta que foi desenvolvida pela OpenAI. Então, que é uma empresa americana, tem outras empresas americanas que estão desenvolvendo a tecnologia. Aí na OpenAI tem várias cabecinhas lá que ficam... Vários engenheiros, técnicos, pessoas, pesquisadores na parte ética também do desenvolvimento. Então, existem alguns players no mercado. Recentemente, mais no começo do ano, surgiu também alguns players muito importantes, como o DeepSeek na China. Então, tem alguns players muito importantes na área do desenvolvimento da tecnologia.
E o grande ponto, né, o grande objetivo dessas grandes empresas, que a gente já tem visto de poucos meses para cá, é realmente trazer os sistemas, trazer a inteligência artificial mais próximo da gente, da maneira que a gente interage com a tecnologia, da maneira que a gente aprende com a tecnologia, que a gente trabalha com a tecnologia. Então, esse realmente é um dos grandes objetivos dessas grandes empresas, é trazer esses sistemas mais próximo do dia a dia das pessoas, das empresas. E eu acredito que a gente vai começar a ver nos próximos meses, próximos anos aí, coisas bastante inovadoras. Para te dar um exemplo, recentemente, algumas semanas atrás, a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, ela adquiriu uma empresa de dispositivos de um profissional muito conhecido na área de dispositivos de hardware, que são os celulares, por exemplo, e essa pessoa ela trabalhou juntamente com Steve Jobs dentro da Apple para desenvolver o iPhone. Então, quando a OpenAI adquiriu a empresa desse designer de dispositivos, o grande objetivo é criar uma família de dispositivos. Não sabemos o que é ainda, se são óculos, relógios, o que vai ser, mas o grande objetivo é realmente trazer a inteligência artificial mais próximo da gente, do nosso dia a dia, e realmente tornar esse relacionamento, essa interação, de uma maneira muito mais simples do que você precisar sempre pegar um dispositivo na mão e você dar os comandos. Então, eu acredito que nos próximos meses e anos aí a gente vai ver muita inovação da área dessas empresas, trazendo a tecnologia mais próximo do nosso dia a dia, das nossas atividades. Quando você começou, há 15 anos, né, que você disse, né? Sim, você sim. tinha ideia que a gente ia estar nesse patamar hoje aí com tudo isso? É muito engraçado essa pergunta, porque quando eu fui para a China e a gente precisava fazer reuniões com outros países do mundo, eu não usava nem a videoconferência, era o telefone. Isso há 15 anos atrás. Então, evoluiu muito a tecnologia, principalmente depois do anúncio do ChatGPT. Quando eu comecei ali a estudar para escrever o livro, já existia muito, já estava se falando ali nos anos 2019, 2020, já estava falando muito da inteligência artificial, mas foi realmente ali a partir de 2022, o final de 2022, que realmente parece que teve essa revolução onde todo mundo começou a realmente entender um pouco mais do poder de disrupção, do poder de transformação da tecnologia. Uma coisa interessante na pandemia, 2020 para 2021, quando a gente começou a fazer entrevista e colocava as pessoas no vídeo, isso a gente não utilizava, porque era feio utilizar, porque a imagem no vídeo não era legal, aquela imagem de internet, e isso passou a ser uma coisa assim, totalmente necessária, e a partir daquele momento mudou todo o contexto, né? Que hoje as emissoras, principalmente os canais que são especializados em notícias, né? Coloca a todo momento entrevistado por conferência, por vídeo, né? De forma virtual. Quer dizer, as coisas mudam do nada, né? Quer dizer, muito rápido. Bastou uma situação que foi a pandemia, mudou até o conceito, né? Hoje, se você vê uma pessoa dando entrevista no vídeo, não tem problema. Se você fica aí, nossa, a internet não está boa, não tem problema nenhum. Alguns anos atrás, não. Se você colocava e dava problema, alguém ia ser demitido, porque não pode. Quer dizer, muda totalmente o conceito, né? Foi só uma aspas aqui para a gente ilustrar. Sim. Mas muda muito. Com certeza, e rápido. Como você não conseguia fazer uma videoconferência há 15 anos, tinha que usar o telefone, né? Claro, então, e rápido. Exatamente. Eu acho que você nunca usou telefone de orelhão, né? Isso aí não é da sua época, né? Então, muita gente, fichinha, cartão, como muda, gente, isso aí. Mas, Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui, bacana. Olha, se eu pudesse, eu ficava aqui conversando mais tempo e aprendendo, né? Eu acho que no nosso caso, que é mais leigo nesses assuntos, é aprender, é conversar e aprender, adquirir o que você passa para a gente vai formatando, né? Pegar aí um gancho da tecnologia, trazer para nós. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Reinaldo. E para fechar, realmente é aprender, é não ter medo da tecnologia. A minha maior recomendação agora é realmente comece a usar, não tenha medo
Identifique algumas áreas no seu trabalho, no dia a dia ali com o seu filho, como que você pode trazer a inteligência artificial para o diálogo dentro de casa. Então, realmente usar como uma ferramenta, buscar o aprendizado e, além do aprendizado, eu digo que é o aprendizado contínuo, né? Então, esse aprendizado, esse uso da inteligência artificial, ele não pode ser simplesmente uma vez, um evento. A tecnologia está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, é importante que você que está em casa, um professor, um pai, use, aprenda, não tenha medo de usar a inteligência artificial e de aprender de forma contínua. Legal. Obrigado por ter vindo aqui no nosso Obrigado, Meon Entrevista. Muito bacana. Rafael Irio, especialista em inteligência artificial aplicada à educação, foi o nosso convidado hoje. Obrigado você que esteve com a gente. Aproveite, pegue o link dessa nossa entrevista e mande para as pessoas que você acha que têm interesse nesse assunto, principalmente as escolas. Um grande abraço e até a próxima.